Olá, gente boa. Todos temos na lembrança a determinação com que fomos às urnas para o pleito de 2022. Tenho certeza que você, que o senhor, que a senhora, que você, meu jovem, sabe que foi para aquela eleição com a determinação de eleger uma sólida maioria que fizesse, no desempenho do mandato ao longo destes 4 anos que estão em curso, aquilo que a legislatura anterior não fez. Que não teríamos, nas duas casas do Congresso, presidentes como haviam sido Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados e Davi Alcolumbre, presidente do Senado, com a sua omissão, passividade, perante todos os malefícios com que já então convivíamos. Sim, porque foram 4 anos penosos para a nossa liberdade. Nós vimos que ela foi escoando dos nossos dedos, que a nossa voz foi sendo silenciada, que aquela hora brilhante da democracia, que nasceu com a abertura das redes sociais, a liberdade de opinião, de formação da opinião, da pluralidade das opiniões, nas quais, infelizmente, fazer o quê? A opinião de conservadores e liberais foi vencedora, era vitoriosa, era majoritária. Sim, porque não há como alguém com as teses da esquerda vencer um debate político. Não tem. Era impraticável isso. Essa sólida maioria assustou. Assustou os gestores da política, da oligarquia, que estava habituada a comandar o país, assustou-se com a liberdade das redes sociais e tratou de restringi-las, sendo beneficiado nesse sentido, e o Lula o festejou. E desde então o Brasil começou, aos nossos olhos, diante dos nossos olhos, a restringir a nossa liberdade em nome da liberdade e a acabar com a democracia em nome da democracia. E querem nos convencer que é assim mesmo que tem que ser. Ou de que não é isso que está acontecendo, que não está acontecendo o que os nossos olhos veem, mas o que está acontecendo é aquilo que eles dizem. Os oráculos de uma verdade, por mais intrincada que seja, por mais distante que seja da realidade. Nós queríamos combater a corrupção. Vejam no que deu. Estamos soltando os ladrões e depois devolvendo o dinheiro, perdoando a dívida que eles têm, nos acordos que fizeram. Réus confessos. Não, mas há dúvidas sobre a liberdade que tinham. Mas e não há dúvida sobre o que fizeram os injustiçados da praça do dia 8 de janeiro? Que era aquilo? O Brasil hoje tem mais presos políticos do que Cuba. Aliás, já ouvi dizer que é o país que tem maior número de presos políticos do mundo. Mas os ladrões do erário estão soltos. Mas era isso que nós queríamos? E para isso há o consentimento do Congresso Nacional, há o silêncio de Arthur Lira, há o silêncio desse inacreditável Rodrigo Pacheco, que não fazem o que tem que ser feito. Mas tem, por outro lado, há que reconhecer, tem uma sólida base para isso. Uma sólida base que foi comprada. Restringiram as redes sociais, compartilhamentos, assustaram, fecharam páginas, perfis, arrancaram a voz das pessoas. Temos brasileiros no exterior, no exílio, presos, por aquilo que dizem, pelo que pensam, em total desrespeito à Constituição, que virou caderno de receita. Os senhores ministros parece que consultam para escolher tempero a gosto. E servem como querem. Servem-se dela como querem. Hoje não resta mais dúvida a respeito disso. Foram muito além da conta para obter o resultado desejado. Mas alegam que o fizeram em nome da democracia e em nome da preservação das nossas liberdades, como agora. Agora. Para a eleição que vem aí, eu vou falar sobre ela em seguida, criaram uma estrovenga chamada Centro Integrado de Enfrentamento da Desinformação e Defesa da Democracia. Ah, claro, entendi.
É isso mesmo que vão fazer, né? Vão enfrentar a desinformação e vão defender a democracia. Porque é assim que estão as coisas no Brasil. Graças à passividade, à inatividade, à conformidade, à omissão e à traição da maioria conservadora e liberal, que com o nosso voto chegou ao Congresso Nacional na eleição de 2022. Tem base parlamentar para engolir isso, engolir esse discurso que nos é vendido. Mas nós sabemos que não é compatível com a democracia transformar uma corte eleitoral em depositária da verdade e da verdadeira interpretação dos fatos. Ora, vejam que coisa absurda. Querem nos servir a... Quer saber como é que é a verdade? Consulta, como fizeram durante a campanha eleitoral de 22. Qualquer postagem política numa rede social vinha junto uma mensagem sobre eleições, consulte o Tribunal Superior Eleitoral, o site do Tribunal Superior Eleitoral. Mas o que é isso? Quem não percebia ali a contrariedade de um poder da República, um poder que assustava por aquilo que fazia, desmonetizava os que monetizavam, tiraram o emprego de muita gente, fechavam canais, valeram-se da pandemia para fazer isso, e em seguida veio a eleição. Momento oportuno para continuar e aprofundar aquilo que vinha sendo feito. Podia haver alguma dúvida a respeito disso, mas agora não há mais, porque o mundo inteiro sabe o que está acontecendo no Brasil. Conhece o que está acontecendo no Brasil. Então, vamos olhar para frente. Vamos olhar para a eleição municipal. Esses congressistas, esses traidores, esses que nos traíram, a mim não, porque eu votei num parlamentar brilhante, dei novamente meu voto para ele, renovei o voto que havia dado antes, votei no deputado Marcel Van Hatten. E tenho muito orgulho, me sinto honrado como meu representante. Mas quantos de vocês que me assistem foram traídos? Foram traídos por aqueles que escolheram, que se venderam como algo e se revelaram o contrário disso no desempenho do mandato, vão aparecer agora na sua região, quem sabe levando recursos de emenda parlamentar, alguma verba federal, e para transformar isso em ganho político, no sentido de prestigiar o seu candidato a prefeito, seus candidatos a vereador. Lembre-se, eleitor. Lembre-se disso. Lembre-se do que essa pessoa fez com o voto que lhe foi dado. Traíram o eleitor. E esses recursos que chegam são o preço da traição. São o salário do traidor. São o preço da traição, o salário do traidor. E não vale um infinitésimo daquilo que lhes foi tomado pelo mesmo parlamentar, que é a sua dignidade, sua honra como cidadão, seus direitos, sua liberdade. É o preço da democracia que lhe está sendo tomada. Tenha isso em mente. E nos preparemos para essa eleição, para que tenham o troco certo aqueles que nos traíram. E vamos no aprendizado da observação, ao escolher prefeito, ao escolher vereador, vamos ver o que essa pessoa traz realmente ardendo como fogo no seu coração. O que essa pessoa jamais faria e pelo que ela lutaria até a morte. Veja isso nos olhos do candidato que se apresentar diante do senhor. Esprema para extrair dali o que há de consistente nele. E só então, se concordar com isso, conceda o seu voto, para não ser mais traído. Veja, compare o desempenho dos bons congressistas. Procure votar em gente como essas, que não traíram seus eleitores. Veja como operam esses 100 congressistas. Esse é o modelo. Essa é a referência para escolher o seu prefeito, seu vereador e para votar na eleição de 2026, para o seu voto na eleição de 2026, mas que já agora, em 2024, os deputados federais traidores vejam o comportamento do eleitor local a porta de saída que terão quando se abrirem as urnas da eleição de 2026. Por essa porta das urnas, a bendita porta das urnas, do eleitor consciente
Sairão os maus, sairão os traidores. Um processo necessário de renovação para que nunca mais fiquem o nosso Congresso Nacional, nossas casas legislativas, controladas por maiorias tão venais, traidores, capazes de eleger para presidi-las pessoas como as que hoje presidem o Congresso Nacional. Pense nisso, porque chega de nos apresentarem o fim da democracia como a salvação da democracia e o fim da liberdade como a salvação da liberdade. Chega daqueles que nos apresentam como senhores da verdade absoluta, do bem, e que entregam a nós como serviço de delivery, como uma benesse do Estado, para esses ignorantes eleitores brasileiros que podem ser enganados. Não nos enganemos mais por aqueles que já nos enganaram. Pense nisso. Meu nome é Percival Pugina. Quero o meu país de volta. Não solto a ponta da corda e peço a Deus que abençoe o Brasil, livrando-nos de todo o mal. Amém.